Bem, amigos, este é o fim de minha última palestra do semestre. Obrigado por sua atenção. Perguntas? Elas enfatizam não apenas sua curiosidade, mas também seu compromisso com a profissão que escolheu. Vejo vocês no exame. O Sr. J. recolheu os papéis de sua mesa e os colocou em sua pasta. Alguns alunos correram até ele, como é tradição, para lhe fazer algumas perguntas. Este é um bom curso, ele pensou. Tantas perguntas. Grande participação. Tenho certeza de que essa é a cor da medicina do futuro. O palestrante se voltou para os alunos e começou a responder às perguntas deles. Jay nasceu e cresceu em uma família de médicos. Não uma família qualquer, mas uma dinastia. A tradição de os homens receberem educação médica remontava aos tempos antigos, quando seu tataravô havia sido educado e se tornado médico. Seus 2 filhos também se tornaram médicos, e suas filhas, incluindo a bisavó de Jay, foram enfermeiras durante a Primeira Guerra Mundial. No hospital, ela conheceu um jovem cirurgião que operava muito bem, e todos falavam dele como um futuro luminar da medicina. No entanto, veio a Grande Depressão. Ele abandonou a medicina e viajou pelo país em busca de um meio de vida. Em suas raras visitas à casa, o luminar fracassado conseguiu fazer 4 filhos para sua esposa, 3 meninas e o menino mais novo, o vovô Jay. Mas a salvação chegou para a família. Em uma bela manhã, na caixa de correio, Jay apareceu em um aviso que dizia que o irmão de seu pai, Victor, havia morrido, sem deixar herdeiros. A única coisa que complicou a situação foi o fato de ele morar longe da família, na Rússia e, naquela época, já na União Soviética. Mas no conselho de família, Jay e sua esposa decidiram que seria melhor herdar, ou seja, mudar-se para a casa deixada por seu irmão e usar suas pequenas economias. E assim eles fizeram. O filho mais novo, Ben, cresceu, formou-se na faculdade e tornou-se um médico de doenças infecciosas de renome nacional. Ele desenvolveu e implementou tratamentos para doenças como difteria, poliomielite e tétano. Seus livros didáticos têm sido usados por estudantes há gerações. Bem, vamos para a boate. Quanto tempo você consegue ficar sentado diante de seus livros? Pessoal, estamos em sessão. Temos uma prova depois de amanhã. Portanto, precisamos sair. Vamos lá, meninas. Vamos distraí-las um pouco e vocês podem voltar aos seus estudos bacteriológicos. Pela primeira vez, em um ano de estudo, Ben foi levado para dançar por seus colegas. Ele observou seus amigos flertando com as enfermeiras bonitas, enquanto ele se sentava calmamente à margem e dava risada. Quando seus amigos passaram pelo centro do salão, ele viu através deles outra garota sentada sozinha em uma cadeira, olhando com tristeza para a diversão. Garota, por que não está dançando? Um jovem se aproximou. Meu nome é Ben. Dora. Ela respondeu. Amanhã é um exame difícil. Se eu passar, me qualificarei como enfermeira. Não posso me divertir, estou preocupada. E tenho um exame de bacteriologia depois de amanhã. Tenho que estudar também, e meus amigos me trouxeram aqui. Por que não vamos caminhar pela rua com você? Eu sei um pouco sobre medicina. Ele sorriu. Posso responder a perguntas. Eles saíram do clube e caminharam pelo calçadão em uma noite quente de início de verão. Os lilazes já estavam florescendo, com cheiro de verde, mas o solo ainda não havia se aquecido o suficiente para dar a sensação de calor. Dora estremeceu, e Ben colocou o casaco em volta dos ombros dela. Você não está com frio, está? Não, meu sangue está quente. Ele sorriu. Ela virou em um dos becos. Por aqui. Então, eu a acompanharei até a saída. Ele levou a garota até o dormitório. Vamos nos encontrar depois do meu exame? Aqui mesmo, no aterro onde demos a volta. Às 5 horas. Ele sugeriu isso. Está bem. Dora sorriu e desapareceu pelas portas do prédio.
Durante todo o dia seguinte, Ben, preparando-se para o exame, sorriu para uma garota bonita e quieta do clube. Quando passou no exame de bacteriologia, com uma pontuação perfeita, ele se apressou para o local da reunião. Dora também foi até lá. Presumo que você seja de fora da cidade, já que mora no albergue? Sim, meus pais moram no vilarejo. Estamos tendo problemas com o paramédico de lá. Por isso, decidi estudar para ser enfermeira primeiro, depois médica. Talvez. E você planeja voltar para seus pais? Claro que sim. Sabe como é ruim quando o médico mais próximo está a 15 quilômetros de distância? Deixe-me lhe mostrar a cidade. Ela é realmente linda. Após o terceiro encontro, Ben percebeu que estava apaixonado. Ele estava ansioso para conhecê-la e decidiu pedi-la em casamento. Vou para o campo com ela, se for preciso. Ele pensou em uma juventude despreocupada. 2 médicos são sempre melhores do que um. Mamãe, acha que é bom eu ir trabalhar no vilarejo? Por quê, filho? A mãe olhou para Ben com surpresa. Você quer terminar o instituto e depois ir para algum lugar distante? Sim, Ben. Eles precisam de médicos lá também. Não preciso lhe contar sobre isso. No interior, um paramédico é suficiente. E não é um trabalho fácil. Acho que estão começando a olhar para você aqui também. Seu pai me contou. Eu não quero meu pai. Quero fazer isso sozinho. Bem, eu entendo isso. Mas como você irá para lá, quem cuidará da casa? No campo você não pode fazer nada sem ele. E você cresceu na cidade. Não sabe nem como cavar. E eu vou me casar com alguma beldade da aldeia. É disso que se trata. Você está apaixonado, não está? E ela é do campo. Quem é ela? Você vai descobrir. Ela está estudando enfermagem aqui, depois planeja se tornar uma paramédica como você e voltar para o lugar dela. Então, vocês dois estão falando sério? Quero pedi-la em casamento. Você já está crescido. Bem, é sua vida. Faça o que quiser. Apenas diga a seu pai. Papai nunca mais voltou para a medicina. Suas mãos já estavam tremendo, mas ele ainda tinha muitos conhecidos entre seus ex-colegas, incluindo os do instituto, onde conseguiu um emprego como governanta. Então ele vai se casar. Bem, muito bem. Não vou repreendê-lo por causa da aldeia. Se você quiser ir, vá. Mas primeiro tem de terminar seus estudos. Sim, partiremos somente após a formatura. Está tudo bem. No domingo, eles planejavam fazer um passeio de barco pelo rio, e Ben já havia combinado com um conhecido do conterrâneo para pegar o transporte dele e lá, na solidão, propor casamento. Esta noite, às 4 horas, sem nenhuma declaração de guerra. Ben ficou atordoado. Depois se recompôs e ele e o pai dirigiram até o escritório de alistamento militar. Já havia uma multidão de homens e até de mulheres. Um velho oficial militar, com os olhos vermelhos de uma noite sem dormir, estava na varanda. Por favor, acalmem-se. Peço aos que têm patente de oficial e aos que foram recrutados, bem como aos que têm experiência militar, que fiquem. O restante de vocês, por favor, saia. Vocês receberão convocações, se necessário. Também podem entrar em contato com os departamentos de registro militar no trabalho. Meu pai saiu triste. Disse que não. Você não pode ir para o fronte. Eles voltaram para casa. Mamãe estava no turno do hospital. Foi só ao entrar no apartamento que Ben percebeu que havia perdido o encontro. Dora estava sentada em um banco do lado de fora da entrada do dormitório, lendo um livro didático. Quando Ben não apareceu na hora marcada, ela ficou esperando no lugar por 3 horas. Então, decidiu que se sentaria no banco e, para não perder tempo, levou consigo seu livro de anatomia. Desculpe-me, por favor. Ela ouviu uma voz familiar e olhou para cima. Ben estava ao lado dela. Não se desculpe, eu entendo. Ela disse. Eu estava esperando que você dissesse que estou indo para os meus pais. Minha ajuda é necessária lá.
Meu pai e eu fomos ao centro de alistamento militar, ele não foi aceito e eles me mandaram de volta para o instituto. Mas estou indo para o fronte de qualquer maneira. Prometa-me que aguardará meu retorno. Ele lhe entregou um anel fino. É o anel de nossa família. Papai o deu para mamãe. E agora, ela o deu para você. Dora pegou o anel. Ben, eu o esperarei em nossa casa todos os anos no dia 3 de junho. Volte sempre. O primeiro beijo deles foi ao mesmo tempo doce, como uma promessa, e amargo, devido à batalha que havia começado. Ben e seu pai foram para a frente de batalha como irmãos. No início, eles estavam na mesma brigada, mas depois de serem feridos, a vida os separou em frentes diferentes. Ben escreveu para sua mãe, mas não recebeu resposta. Assim, até o final da guerra, ele não sabia o que havia acontecido com seu pai ou como estava sua mãe. Depois de ser ferido, Ben foi retirado sozinho por seu companheiro de batalha Ivan. Quando tentou localizá-lo após receber alta, descobriu-se que Ivan havia sido morto por estilhaços uma semana depois no fronte, onde a morte, embora terrível, era comum. Ben já havia experimentado essa perda específica há muito tempo. Portanto, com medo de receber más notícias de casa, ele não tentou procurar seus parentes. O segundo ferimento, após o qual recebeu alta, aconteceu em abril do 45º ano, e o dia da vitória o encontrou em um hospital em Moscou, para onde foi enviado para tratamento. No dia 3 de junho, um homem jovem, mas já grisalho, com uma bengala e mancando da perna direita, caminhou pelo aterro de sua cidade natal. O dia estava frio, chovia e as pessoas passavam correndo. Ben viu a figura de uma garota apoiada na cerca, sob um guarda-chuva, olhando em sua direção. Ele se aproximou. Eu sabia que você voltaria. Dora se jogou no pescoço dele. Ben a abraçou. E eu sabia que você esperaria por mim. Dora havia crescido muito. O inchaço juvenil de seu rosto havia desaparecido e havia enormes hematomas sob seus olhos. Mas ela ainda era a garota em quem ele havia pensado durante toda a guerra, sem nem mesmo saber onde escrever. Você foi ferida? Ela olhou para sua varinha, e mais de uma vez. Ben sorriu. Mas tudo isso já passou. E quanto a vocês? Recebemos nossos diplomas mais cedo e fomos enviados para o hospital local. Então, não tive tempo de voltar para a aldeia. Tenho trabalhado aqui todo esse tempo. Então, você é enfermeira registrada? Sim, e estou planejando me candidatar ao treinamento de paramédico. Por que você não se inscreve para ser médico? Estou prestes a voltar para a escola. Por que você não vem comigo e tenta? Ben, Dora e a mãe de Ben agora moravam no apartamento de 2 cômodos. Seu pai havia desaparecido em 1942. Desde então, nunca mais se ouviu falar dele. As irmãs mais velhas haviam saído de casa antes da guerra. A mãe de Ben trabalhava como obstetra ginecologista no hospital da cidade. Ben e Dora estudaram no instituto. O futuro médico, depois de ver os feridos que morriam no hospital, não por ferimentos, mas por infecções, decidiu se transferir para a Faculdade de Doenças Infecciosas. E Dora foi contratada para trabalhar na área médica. Depois da guerra, a menina tinha problemas estomacais constantes, não comia muito e começava a vomitar com alguns alimentos. Assim, a primeira pessoa a perceber a gravidez de Dora foi a mãe de Ben. Por que, Dora, você sentiu náuseas depois do café da manhã? Ela perguntou à menina. Sim, acho que o queijo cottage não estava fresco. Não acho que tenha sido o queijo cottage. Quando foi sua última menstruação? Eu nem sei. Não mantenho registro. Elas desapareciam de vez em quando durante a guerra também. Na guerra, eles desapareciam por excesso de esforço. Mas agora você precisa cuidar de sua saúde. Por que não vem comigo ao hospital amanhã para que eu a examine? A data prevista para o parto já era de 12 semanas. A mãe de Ben
estava preocupada com a nutrição da nora e disse ao filho que não a incomodasse por nada. Quando, depois de 1 mês, a sogra percebeu que o feto estava se desenvolvendo normalmente e que Dora estava melhorando e parecia menos torturada, as mulheres decidiram contar ao pai sobre a gravidez. E então, filho, quais são seus planos para o futuro? Perguntou a mãe a Ben durante o jantar. Para quê? Ele ficou surpreso. Bem, para a vida, é claro. Como o quê? Vou terminar o instituto, depois farei um estágio, estudarei infecções na prática. Talvez vamos para algum país em uma viagem de negócios de longo prazo. Receio que você não poderá fazer isso tão cedo. Por que não? Aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu algo, e isso pode afetar toda a sua vida. Ah, vamos lá. Ben, você vai ser pai. Dora, que estava em silêncio até então, disse baixinho. O quê? Ele não entendeu. Sua esposa está grávida, é isso, disse mamãe em voz alta. E se eu fosse você, estaria pulando e beijando a Dora. Ben se levantou da mesa e se sentou ao lado da esposa. Tenho achado que você tem estado tão bonita ultimamente. E quando estamos esperando um novo bebê? Daqui a 4 meses, bem a tempo para o verão, respondeu a mãe de Ben. Eu, como médica dela, agora vou monitorar não apenas a saúde da futura mãe, mas também o seu comportamento. Nada de comportamentos incômodos. E muitas frutas e verduras. E menos estresse no instituto. Sugiro que você deixe o instituto por um tempo e depois se recupere. Meu filho nasceu no dia 3 de junho. É o nosso dia. O jovem pai se alegrou. Isso significa que ele viverá feliz para sempre. Ele pediu permissão à esposa para dar ao filho o nome de Peter, em homenagem ao camarada que havia morrido na frente de batalha e que o havia resgatado após ser ferido. Depois de 6 meses, o bebê foi designado para um berçário e Dora continuou a estudar. No jardim de infância, descobriu-se que Peter tinha audição absoluta e seus pais o matricularam em uma escola de música. Além disso, o menino se destacava com uma voz estridente e fazia solo no coral da escola. Na 7ª série, ao seu lado no palco, estava a irmã Lana, que nasceu 5 anos depois. No ensino médio, Peter se formou na escola de música e, junto com amigos, organizou um conjunto de violonistas que se apresentava em todas as competições amadoras. E embora o garoto tenha crescido em uma família de médicos, indo com frequência trabalhar com os pais e no instituto da avó, onde ela lecionava na época, Peter não pensava em se tornar médico. Ele queria ser músico. Era sua mãe quem mais se ressentia disso. Peter, o que você está fazendo? Não vai ser vocalista. Vai subir em um palco. Você vem de uma dinastia de médicos. Você realmente quer ser um cantor? Mamãe, apenas um músico por enquanto. E talvez um cantor mais tarde. Nem pense nisso. Um homem deve ter uma profissão séria. Seu avô era cirurgião, seu pai era um famoso especialista em doenças infecciosas. Minha avó e eu não somos as últimas pessoas na medicina da cidade. Lana admira você. Você vai arruinar o futuro dela com sua paixão adolescente. Mas foram vocês que me colocaram na escola de música. Sim, mas fizemos isso para seu desenvolvimento, não para transformá-lo em um cantor pop. Se o destino quiser, você cantará com qualquer formação. Mas, por enquanto, você tem que ir para a faculdade de medicina. Peter era um rebelde por natureza. Mas depois de refletir sobre as palavras de sua mãe, ele decidiu que ela estava certa e se inscreveu na faculdade de medicina. Qual não foi sua surpresa quando, 5 anos depois, seus pais permitiram que sua irmã fosse para a faculdade de música, onde eles se recusaram terminantemente a deixá-lo ir. Ela é uma mulher, sabe cantar e tocar. O marido dela precisa ganhar dinheiro. E você tem uma família para alimentar. Estudar
era difícil. Mas em seu terceiro ano, o jovem percebeu que estava mais interessado em cirurgia e seguiu os passos de seu avô desaparecido. A mãe de Ben tinha muito orgulho de seu neto. Ela sempre elogiava Peter para seus professores. Ele tem uma mão firme. Ele vê bem o problema, não tenta passar a perna em ninguém. Com essas palavras, ela reconheceu no neto o marido desaparecido e muitas vezes enxugou uma lágrima enquanto estava sentada à mesa, quando ninguém mais podia vê-la. Peter gostava da prática cirúrgica. Ele via imediatamente o resultado de suas ações e não tinha medo de cometer erros. No estágio, ele já era encarregado de auxiliar operações complexas de cirurgiões famosos de toda a cidade. Boa tarde. Peter pegou o receptor do telefone que estava tocando. Sim, estou ouvindo. Diga-me, você conhece o Sr. Ben? Claro, ele é meu pai. Você sabe onde ele está? Há algo errado? Ele está no trabalho. Desculpe-me. Você conhece um Jay Grace nascido em 1896? Sargento, esse é o meu avô. Ele desapareceu em 1942. Encontramos uma vala comum perto de Smolensk. Achamos que seu avô foi enterrado lá. Há algum outro parente próximo além de seu pai? Sim, minha avó, a esposa dele. Então estamos esperando por eles no escritório de alistamento militar. Eles que tragam seus documentos e as fotos dele, se tiverem alguma. Na quinta-feira, depois do escritório de alistamento, a avó chegou chorando. Era a primeira vez que Peter a via daquele jeito. O pai também estava deprimido. Eles colocaram sobre a mesa o livro e o relógio do avô desaparecido, bem como a nova medalha por mérito em combate, que ele nunca teve tempo de receber. Todos os membros da família se sentaram à mesa. A vovó ergueu um tiro para você, meu Jay, por ter sido encontrado. Veja como nossa família é grande. Gostaria que os netos tivessem tido a chance de conhecê-lo. Um brinde à vitória que nos trouxe para tão perto. E ela esvaziou o copo sozinha. Quando Peter estava em plena prática no hospital da cidade, Lana, sua irmã mais nova, estava terminando a escola de música. Suas amigas começaram a aparecer na casa, com as quais ela estava estudando para os exames. Um dia, Rina, amiga de Lana, trouxe sua irmã mais nova, Júlia, que estava estudando para a faculdade de medicina. Pedro estava dormindo um pouco depois do serviço e estava na cozinha, onde a irmã de sua amiga estava sentada. Júlia, por que faculdade de medicina? Rina canta e toca violino. E você escolheu uma profissão tão séria? Perguntou Peter. Júlia apenas encolheu os ombros. Eu não tenho um ouvido como o dela. E não vou conseguir entrar na escola. Onde mais? Professores? Porque tem que ser medicina ou pedagogia, a contabilidade, jornalismo, merchandising, afinal, contabilidade. Imediatamente imagino tias de 40 anos com uma trouxa na cabeça, sentadas em uma máquina de calcular. É assim que são os médicos. Sempre de branco, cuidando das pessoas. E daí? Qual é a sua especialidade? Cirurgia. Então, você e eu somos futuros colegas. E em que área da cirurgia você pretende se formar? Gostaria de ser neurocirurgião. Bem, isso é digno. É uma profissão que exige precisão e cuidado. Espero que dê certo para você. A próxima vez que Peter viu Júlia foi 3 anos depois, na festa de aniversário de Lana. Ela havia se transformado de uma adolescente em uma linda garota com movimentos suaves e um olhar atento. Júlia, é você? Não estou reconhecendo você. Como estão indo seus estudos? Peter se aproximou dela. Olá, Peter. Obrigada. Eu estou bem. Você alcançou seu objetivo de se especializar em neurocirurgia? Sim. É o meu primeiro ano. Há um longo caminho a percorrer. Isso é verdade. Mas se precisar de ajuda, você sabe para quem ligar. Obrigado, Peter. Peter começou a visitar o instituto com mais frequência, encontrando várias desculpas. Embora ele tivesse uma desculpa: ver Júlia. Sempre que ela o via,
parava para cumprimentá-lo e trocar algumas palavras com ele. Um dia, eles se encontraram no pátio da entrada. Julia, estou cansado de inventar desculpas para encontrá-la. Por que você simplesmente não sai comigo? Decidiu Peter. Julia baixou seus lindos olhos verdes e sorriu levemente. Claro, Peter. E assim, mais um médico foi adicionado à família. No casamento de Pedro e Julia, foi a irmã dela, Rina, quem ficou mais indignada. Não. Pense no noivo que ela encontrou enquanto estávamos aprendendo solfejo. Em seu 6º ano, Julia engravidou e tirou uma licença. A avó de Peter já estava cuidando da 3ª geração. Mas não há tempo de se tornar bisavó. Um mês antes do nascimento de seu neto, ela entrou em coma diabético e morreu. Dora estava de plantão ao lado de seu leito 24 horas por dia, mas os médicos não puderam ajudar. Os órgãos da idosa começaram a falhar e todos os medicamentos apenas prolongaram sua agonia. Na despedida, havia muitos de seus alunos e pacientes agradecidos. O túmulo foi coberto com coroas e flores. Após a morte de sua mãe, Ben e Dora receberam um apartamento da cidade, tendo ficado na lista de espera por quase 20 anos, e após o nascimento de seu filho, eles tiveram sua própria casa. Peter e Julia deram ao menino o nome de Jay. Ele cresceu brilhante e ágil. Para evitar que sua energia tivesse um efeito destrutivo, seus pais matricularam o menino na natação aos 4 anos de idade. Os treinadores previram um grande futuro para ele, pois conseguia prender a respiração por muito tempo e praticamente nadar metade da piscina debaixo d'água. Além da piscina, ele jogava futebol com os meninos, patinava no inverno, pulava de árvores e, de modo geral, testava a força de seu corpo de todas as formas possíveis. Depois de uma briga na quadra de hóquei, o braço de Jay, de 8 anos, foi cortado por um patim. Ele foi levado ao hospital infantil e seus pais foram chamados. Seu pai entrou e viu o garoto ter seu corte costurado. Bem, cicatrizes adornam um homem. Mas a mãe ficou chateada. Talvez você tenha mais cuidado da próxima vez? O garoto piscou os olhos e assentiu. Não existe criança sem hematomas. O marido de Julia a tranquilizou quando ela viu o próximo hematoma no corpo do filho. Aos 12 anos, Jay voou sobre o guidão de sua bicicleta e quebrou o braço. No primeiro dia das férias de verão, com um suspiro, Julia o levou para o centro de trauma. A fratura foi deslocada. Jay foi internado no hospital e passou por 2 cirurgias. Sua mãe sentiu muita pena da criança que sofria com a dor, mas não demonstrou, mas o repreendeu. Você não consegue frear? E se não fosse meu cotovelo, mas minha cabeça? Se fosse a minha cabeça, você teria me operado. Disse o esperto Jay. Isso não é engraçado. É verdade o que dizem. As crianças mais doentes geralmente vêm de uma família de médicos, assim como os piores professores têm os piores filhos. Falei com meu filho. Enquanto Jay estava engessado e não podia praticar esportes ou correr com os amigos, ele frequentemente ficava em casa com sua tia Rina, que tocava na filarmônica e o convidava para concertos. O jovem, que tinha um bom ouvido, gostava de música sinfônica, mas queria torná-la mais moderna, ou algo assim. Ele pediu a seu melhor amigo Nikon que o ensinasse a tocar violão. Nikon era autodidata, escrevia poemas e os organizava nos 3 acordes de um instrumento que havia herdado de seu avô. Apesar de algumas falsidades e rimas difíceis, ele era popular entre seus colegas. Veja, disse um amigo com quem eles estudavam juntos desde a 4ª série. Você pega, aperta os dedos assim, e depois assim e assim. Aqui, tente. Jay tentou novamente. Isso é bom. Agora, com a outra mão, toque suavemente as cordas. Não. Mantenha os dedos firmes. Jay fez o melhor que pôde, mas não conseguiu. Estou indo de férias para a casa da minha avó.
Nikon lhe disse: aqui está uma ferramenta para você. Todos os dias, aprenda a aprender e tocar. Você deve ter calos duros em seus dedos, como os meus. Nikon estendeu a mão. As almofadas de seus dedos eram realmente duras. O pai chegou do serviço quando ouviu um barulho no quarto do filho. Ele bateu e espiou pela porta. Jay estava sentado na cama, dedilhando diligentemente as cordas. Esse é seu novo hobby? Sim, estou aprendendo a tocar violão. Já decorei os acordes. Onde você conseguiu o instrumento? Nikon me deu o instrumento para tocar enquanto ele estava fora. Antes disso, aprendi na casa dele. As pontas dos meus dedos já estão duras. Dê uma olhada. E o menino estendeu a mão esquerda para o pai. Peter olhou para Julia. Ela deu de ombros. Bem, tudo bem. O pai cedeu. Mas se eles começarem a reclamar das suas notas na escola, você terá que esquecer o violão. O que é isso? Nosso neto parou de cortar o cabelo? Ben perguntou ao filho quando a família se reuniu na festa de aniversário de Jay no início do verão. Ele está tocando guitarra de rock. Isso me faz lembrar de alguém. Dora sorriu. Não lembra. Mamãe, eu queria um diploma de música, e ele só toca guitarra, e passa isso como música. Percebi a dica imediatamente. Ele e eu fizemos um acordo de que, se houver problemas na escola, esse hobby será coisa do passado. O que a faz pensar que ele está interessado em você? A propósito, a tia dele é musicista. Talvez Jay siga os passos dela. Não vou me tornar um músico profissional, vovó. Só quero poder tocar em festas ou no quintal. Sabe como os guitarristas são respeitados? Sim, claro. Só não entendo por que você não precisa cortar o cabelo. Então, mais respeito? O vovô é sarcástico. É que todos os guitarristas estrangeiros têm cabelo comprido, e você quer ser como todo mundo. Ben compartilhou. Tudo bem, então, disse papai. Se você não vai ser músico, estou aliviado. O que você vai ser então? Você já é um garoto crescido e está na hora de decidir para onde quer ir. Bem, há muitas opções em nossa família? Sorriu meu filho. Já que não vou ser músico, vou ser médico. Essas não são as palavras de um menino, mas de um homem. Júlia se alegrou. E por qual área da medicina você se sente mais atraído? Ainda não decidi, mas muito provavelmente algum tipo de pesquisa de hardware. É uma tendência moderna na medicina. Ele tem 2 anos de escola e depois mais 2 anos no instituto antes de serem separados em subespecializações. O melhor amigo de Nikon, de repente parou de ir à escola no último ano. No início, Jay não se preocupou, pois não era como se ele estivesse doente. Quando Nikon não apareceu depois de 1 mês, Jay ligou para ele em casa. Sua mãe atendeu o telefone. Nikon não pode vir. Ele está no hospital. O que há de errado? Ele está doente. Mas ele está doente há tanto tempo? Em que hospital ele está? Posso visitá-lo? Ele está no hospital da cidade. Mas eles não deixam pessoas de fora entrarem lá, apenas parentes. Mamãe, você pode saber mais sobre a Nikon? Jay falou com a mãe dele esta noite. Ele está em seu hospital. Em qual ala? Eu não sei. A mãe dele não me disse. Qual é a sua ideia disso? Vou perguntar a Nikon em todos os departamentos. Não entendo por que ele está em nosso hospital e não no das crianças. Ele já tem 16 anos como eu. Talvez seja por isso que o colocaram no hospital para adultos. Mamãe, por favor, ele não vai à escola há 1 mês. E a mãe dele diz que não deixam entrar pessoas de fora. Ouça, Peter. Meu filho me pediu para descobrir sobre um amigo dele no hospital. Eu fiz isso. Agora não sei como contar a ele. O que há de errado? Ele está na oncologia. Ele não está saindo. É a Nikon dele? Sim, você deveria dizer a ele. Ou melhor ainda, deveríamos levá-lo para a casa de um amigo. Jay, você vai perder a escola amanhã. Por que estou recebendo esse presente?
Marquei uma consulta com o médico do Nikon. Eles permitirão que você o veja. Mamãe, você é mágica. O que posso dar a ele? Acho que ele vai ficar feliz em ver você. Mas você pode levar algumas frutas e uma garrafa de água. Você sempre precisa disso no hospital. Então corri para a loja. Espere. Eu ainda não lhe contei tudo. Está vendo, filho? Nikon. Ele não vai sair do hospital. Quer dizer que ele não pode andar? Não, Jay. Ele está morrendo. Não lhe resta muito tempo. Nikon? Talvez você tenha se enganado. Isso seria lindo. Julia suspirou. Jay voltou deprimido e foi para seu quarto. Quando seu pai entrou, o filho estava sentado diante de seus livros didáticos, escrevendo soluções. Lágrimas amargas escorriam para o caderno. O que está acontecendo, filho? Por que tudo é tão injusto? Você sabe como ele era alegre, adorava rir alto. Agora ele está pálido, não consegue falar. Apenas torce o nariz de dor. Quantas gerações de médicos temos em nossa família? Bem, eu não contei, mas muitas. E por que ainda não conseguimos encontrar nada para essas muitas gerações? Isso não é justo. Por que estou sentado diante de meus livros enquanto Nikon, jovem, engraçado e 1000 vezes mais talentoso, morre em uma cama de hospital? Eu não deveria ter que lhe dizer isso. Mas às vezes, a vida não é justa, filho. Jay estava no funeral de seu amigo e chorou silenciosamente ao sentir o aroma de lilazes. Ele não sente mais isso. Ele não está mais sentindo dor. O jovem garantiu a si mesmo, mas isso só o fez sentir mais dor. Ele se aprofundou ainda mais em seus livros didáticos. Decidi me submeter a uma cirurgia. Jay disse a seus pais durante o jantar. Eles sorriram, felizes pelo fato de o filho ter escolhido a direção deles. Só que vou me especializar em oncologia. Ele acrescentou com firmeza. Você sabe que ela tem a maior taxa de mortalidade? Muitas vezes, o paciente não consegue resistir à intervenção e morre na mesa. Centenas de pessoas como a Nikon passarão por você. Peter temia que, sob a influência da perda, seu filho pudesse cometer o erro de escolher essa direção. Sabe, pai, se eu conseguir salvar até mesmo uma dessas centenas, será um ótimo resultado. Alguém que eu possa restaurar não apenas sua fé na justiça, mas na própria vida. A primeira vez que sua mãe levou Charlotte ao teatro foi quando ela tinha 5 anos. Com uma voz alta e alegre, Carlson correu ao redor do bebê. Ele se sentiu naturalmente ofendido e pediu geleia, com tanta delicadeza que Charlotte até se ressentiu com a mãe por não ter levado um pote. Na próxima vez que a mamãe mencionou o teatro, Charlotte colocou um pequeno pote de geleia de framboesa na bolsa. Embora a mamãe tivesse avisado que seria uma história diferente, Charlotte ainda esperava encontrar Carlson no foyer, no intervalo, e lhe dar o pote para que ele não ficasse chateado. Não havia nenhum homem em plena floração, mas no final da peça, quando todos levaram flores para os atores, Charlotte deu o frasco para o pequeno bandido, que a encantou com sua coragem. No ensino médio, Charlotte já era frequentadora assídua do teatro. No recreio, ela mostrava aos colegas de classe os esboços das peças às quais ia sozinha, representando todos os personagens. A senhora Rihanna, a professora responsável pelas atividades extracurriculares, a flagrou fazendo isso. Charlotte, você não quer ir para a aula de teatro? Ela perguntou à menina. Nós apresentamos peças e contos de fadas lá. Você é muito boa em representar personagens de contos de fadas no recreio. Gostaria de tentar fazer isso no palco? Teatro. A menina ofegou, mas ainda não no teatro, e sim no centro de criação. Mas nós montamos peças lá e convidamos alunos e pais para assisti-las. E para cada feriado, preparamos alguma novidade. Você gostaria de experimentar? Os olhos de Charlotte se iluminaram de alegria. Ela assentiu com a cabeça, com medo de espantar a felicidade que a invadia com palavras. Agora,
Depois da escola, ela não ficava na creche, mas ia ao centro infantil para ensaiar com os outros alunos de teatro sob a supervisão da senhora Rihanna. O primeiro papel de Charlotte foi o de uma raposa de um conto de fadas. No início, a menina ficou chateada por ter sido forçada a interpretar um personagem ruim, mas Rihanna explicou a ela que não é possível ter boas peças sem personagens ruins. Mas o que é um conto de fadas sem a Rainha da Neve? E Carlson, se pensarmos bem, não é um personagem tão bom assim. Ele está sempre sendo um valentão e dando um mau exemplo. Você não acha isso? A garota concordou. Ela deu tudo de si, expulsando a lebre da cabana com raiva. E que fantasia linda deram a ela! É isso mesmo, uma raposa. A estreia da peça ocorreu antes do dia do professor. Todos os professores e pais da escola foram convidados para o salão de festas do centro infantil. Quando Charlotte olhou para fora dos bastidores, ficou atônita. Ela nunca tinha visto tantas pessoas aqui antes. Uma coisa era tocar no palco com as crianças do clube, com cadeiras vazias, onde às vezes só a senhora Rihanna podia se sentar, e outra bem diferente era estar em uma sala cheia de estranhos. Charlotte também ligou para sua mãe, só que, em uma multidão tão grande, não havia como vê-la. Pela primeira vez, a garota aprendeu o que é a emoção do palco. E, embora Rihanna tenha acalmado sua jovem trupe de todas as maneiras possíveis, ainda assim, alguém às vezes esquecia as palavras. Charlotte reuniu suas forças ao sair do palco e fez a apresentação de estreia para o vivaço. Após o fim do conto de fadas e das reverências, os atores foram liberados para seus pais. Charlotte, sem ter tempo de trocar de roupa, correu para o corredor para procurar sua mãe. Que raposa linda! Vinha de diferentes lugares. Então, ela ouviu a voz de sua mãe e a viu. A mãe correu até ela pelo corredor e abriu os braços. Você é minha estrelinha, a melhor raposa manhosa de todos os tempos. Eu realmente gostei. Mamãe, veja como eu aprendi. Não era como um teatro de verdade? Perguntou a filha, e a mamãe acenou alegremente com a cabeça e beijou a criança. A partir de então, Charlotte desapareceu no círculo durante todo o dia. E, nos fins de semana, ela e a mãe iam a um teatro de verdade, onde assistiam a produções mais sérias. Charlotte observava com interesse como o ator gesticulava quando baixava a voz e quando, ao contrário, começava a gritar. E tentava repetir isso em suas aulas. Muitas vezes, ela conseguia algo interessante e a senhora Rihanna ficava satisfeita com o desempenho da menina. Isso continuou assim até a 6ª série. E então, depois do ano novo, a mãe de Charlotte foi para o hospital. Durante 6 meses, a menina morou com o pai, de quem sua mãe havia se divorciado há muito tempo. Em seguida, com os avós, depois que a mãe foi levada em uma ambulância. A menina não a viu até 2 meses depois, por 10 minutos, no território da clínica. A mãe havia perdido muito peso e olhava para a filha com olhos felizes, mas muito doentes. Mamãe, o que há de errado com você quando terá alta? Senti sua falta. Eu também sinto sua falta. Mas só podemos nos ver assim por enquanto. Como você está indo na escola? Como está o teatro? Charlotte abaixou a cabeça. Eu não vou ao clube. É uma longa viagem até a casa da minha avó. E eles não me deixam voltar tarde. Você é minha pobre menina. Não se preocupe. Eu terei alta e você voltará ao palco. Mamãe, fique boa logo. Eu realmente quero ir para casa. Mamãe não recebeu alta até o verão. Charlotte estava de férias. O clube também não estava funcionando. Então, ela e a mãe fizeram esboços de peças em casa. Na próxima vez que a mãe foi internada no hospital, Charlotte estava prestes a entrar em uma escola de teatro. Os médicos não prometeram mais a recuperação, mas também se recusaram a dar alta para casa.
A menina teve que esquecer o sonho de se tornar atriz e conseguir um emprego como enfermeira clínica para ficar perto da mãe em seus últimos dias. Mamãe saiu dolorosamente. Charlotte ficou com ela durante todo o tempo livre de suas tarefas, lavou-a, tirou o pato e apenas acariciou seu braço. Mamãe, estou aqui. Está sentindo dor? Deixe-me chamar a enfermeira. Por que você está sempre aqui? Por que não está estudando para as provas? Perguntou a mãe dela no calor do esquecimento. Ainda tenho muito tempo. Você vai melhorar e eu vou começar a estudar. Tem certeza de que não vai perder a entrada? De jeito nenhum. Eu quero tanto estar no teatro. Com um tremor na voz, Charlotte mentiu. A mãe estava voltando cada vez menos e tinha ficado inconsciente nas últimas sessões. Charlotte enterrou sua mãe no início de setembro e começou a pensar em como viver sua vida. Ela já estava relutante em se tornar uma atriz. Os últimos 6 meses da doença de mamãe se tornaram um teste pesado demais para a filha. Ela perdeu a paixão com que sonhava com o palco. Ela não queria mais interpretar ninguém, e ela não sabia para onde queria ir agora. Charlotte viu um anúncio de um curso de contabilidade. Eles não ficavam longe da escola. O curso começava em outubro. Eles ofereciam um bom salário. Foi assim que Charlotte escolheu sua profissão. Não demorou muito para que ela encontrasse um emprego após o curso. Pensando que era conhecida no hospital, ela foi até lá e mostrou seu diploma. Ela foi contratada com prazer como assistente de contabilidade. A moça era boa com números e sabia como preparar relatórios. E quando um de seus colegas se aposentou, Charlotte recebeu a oferta de um novo cargo com um aumento de salário. Jay fez estágio no City Hospital, no departamento de cirurgia. Sim, ele havia se especializado em pacientes com câncer. Mas, para concluir com sucesso seu treinamento e obter um diploma de médico completo, ele precisava de mais prática cirúrgica. Assim, ele tentava ajudar em todas as cirurgias realizadas no hospital durante seus turnos. Ele e seus colegas estavam atendendo um motociclista após um acidente. Amputaram um membro infectado. Um fumante ávido teve um apêndice com peritonite extirpado. Várias vezes, ele conseguiu ficar de pé durante a cirurgia junto com seu pai. Ele tem uma mão firme e nenhuma emoção. Exatamente o que você precisa para um cirurgião de verdade. Peter o elogiou para sua mãe. Mas não diga isso a ele, ou ele ficará convencido. Além do estágio, Jay realizou um trabalho científico no instituto, pesquisando o impacto dos métodos a laser nos focos de neoplasias malignas. Ele leu vários artigos de autores estrangeiros e propôs à gerência do instituto a realização de vários experimentos. Poderemos entender a melhor maneira de proceder com a cirurgia quando o corpo do paciente estiver exausto da longa luta contra a doença. Jay, você tem ótimas ideias. O chefe do departamento lhe disse. Mas você conhece o estado e o financiamento da medicina moderna. Até agora, só conseguimos comprar equipamentos e aprender a usá-los. E para realizar nossa própria pesquisa, infelizmente, precisamos de muito mais dinheiro. Bem, vamos tentar nos candidatar a um subsídio. Jay insistiu. Talvez não consigamos desta vez, mas seremos lembrados, e da próxima vez, conseguiremos dinheiro para a pesquisa. Você é jovem e excessivamente otimista em relação à vida, mas se quiser bater a cabeça contra a parede, vou colocá-lo como responsável por submeter o trabalho do nosso departamento a subsídios. Vá em frente. Se você for bem-sucedido, ficaremos todos muito felizes. Eram quase 5 horas da tarde, seus pés mexiam na neve de março e ele estava caminhando do instituto para o hospital. Pensando na última conversa que tivera sobre o trabalho de pesquisa e tendo diálogos internos, ele escorregou e balançou os braços. Ele caiu
deixando cair acidentalmente a garota que havia encontrado momentos antes. Oh, me desculpe, por favor. Jay se desculpou antes de conseguir se levantar. Você se machucou? Não. Eu caí em cima de você e você é mais macia do que asfalto. Ela sorriu, tentando se levantar. Jay finalmente se levantou e lhe deu a mão. Depois, eles se sacudiram juntos. Eu estava tão ocupado pensando nisso que não havia notado o gelo traiçoeiro sob a neve. O importante é que meus braços e pernas estão bem. E quanto a você? Eu estou bem. Bem, talvez um hematoma. Mas isso vai passar. Venha. Deixe-me dar uma olhada em você. Jay apontou sua luva para o hospital. Acabei de sair de lá. Você é um paciente? Não. Eu trabalho lá. Médico? Por que não o vi antes? Não. Sou contador. Eu e os médicos não nos vemos muito. Ah, então é isso que paga meu salário. Mais um motivo para ir. Não quero perder meu bônus. Vamos lá. Mas não sou responsável por salários e bônus, especialmente porque eu nem sei quem você é. Sr. J. Sou um médico do departamento de cirurgia. Charlotte. Prazer em conhecê-la. Enquanto Jay examinava a garota, eles riram da coisa engraçada que aconteceu. Tudo parece estar em ordem. Vou deixá-la ir, mas você tem que me prometer uma coisa, concluiu o médico. O quê? Charlotte ficou surpresa. Que você vai sair comigo para que eu possa compensá-la. Mas você me examinou. Está tudo bem, não há culpa. Eu o examinei como um médico examina um paciente, mas quero compensá-lo como um homem para uma mulher. Você concorda? Concordo. Charlotte concordou facilmente. Quarta-feira, depois do trabalho, então. Terei tempo suficiente para descansar do trabalho e estarei esperando por você perto de nossa infeliz casa. Já no primeiro encontro, Jay percebeu que Charlotte era a pessoa certa para ele. Era fácil conversar com ela sobre todos os tipos de assuntos. Ele riu e contou a ela sobre sua experiência como guitarrista. Charlotte lhe contou que, quando criança, sonhava em ser atriz. Você não conseguiu entrar? Perguntou Jay. Eu nem tentei. Por que não? É uma longa conversa e muitas lembranças. Vamos fazer isso em outra ocasião. Por que você se tornou um cirurgião? Havia muitos motivos bons e ruins, mas o principal é que temos uma dinastia médica. Meu bisavô, meu pai e minha mãe são cirurgiões. Meu avô é cirurgião de doenças infecciosas. Minha avó é clínica geral. Poderíamos continuar falando sobre isso. Havia mais alguém em sua família além dos médicos? Sim, uma tia. A irmã do meu pai. Ela trabalha na Filarmônica. Ela está fora de cena. Então, sua família escolhe as esposas entre os colegas? De jeito nenhum. Simplesmente aconteceu. E, de repente, se tornou uma profissão familiar. Ouça. Se você gosta de teatro, talvez queira ir a um concerto comigo? Sou indiferente a concertos. Ah, por favor. Vem aí um violonista espanhol. Ele toca violão clássico. Não estou com vontade de ir sozinho. Eu lhe farei companhia. Eu lhe farei companhia. Mas há uma condição. Qual é? Você irá ao teatro comigo depois, porque eu também não gosto de ir sozinho. Que peça? Ainda não sei, mas tentarei encontrar algo interessante. Pronto. Mamãe, qual é a melhor roupa para ir a um show? Jay ficou em frente ao seu guarda-roupa e não conseguia decidir. Há quanto tempo você se interessa por essas coisas? Caso tenha se esquecido, você sempre usa jeans. Júlia sorriu. Mãe, é um concerto de violão clássico e filarmônica. E de jeans? O que a impede? Eu vou com uma garota e ainda uso jeans? Isso é interessante. Mas ainda assim, jeans e apenas uma camiseta decente. Ou devo usar uma camiseta? Quem é a garota? Qual é o nome dela? Charlotte. Ela trabalha no hospital. Médica? Não. Enfermeira? Mamãe. Que diferença isso faz? Ela é contadora. Uau! Nunca tivemos ninguém assim em nossa família antes. Como vocês dois se cruzaram?
Eu a derrubei. O que você quer dizer com isso? Bem, quero dizer que escorreguei, caí, acordei, garota. Sem gesso, graças a Deus, nenhum de nós tem gesso. Então você está indo direto para o show? Por que imediatamente? Já tivemos um encontro com ela. Ela é divertida, interessante. Ela queria ser atriz. Mas não deu certo. Sim, é o que sonhamos ser. Leve esta camiseta. Tenha um bom feriado. Obrigado. Então, como foi o show? Perguntou Jay, enquanto a acompanhava até sua casa. Sabe, eu não esperava, mas gostei muito. Ele é um virtuoso. E aquela mulher, a dançarina, parecia muito orgânica em relação à música. Também estou feliz com isso. Obrigado por concordar em ir comigo. Você já escolheu o teatro para onde vamos? Já. Mas é segredo. E se eu estiver vestida de forma inadequada? Você estará vestida como sempre. Não há código de vestimenta. Mamãe, acho que estou apaixonado. Jay olhou para sua mãe com olhos brilhantes. Como você sabia disso? Você se lembra de quando fomos ao concerto? Eu lhe perguntei sobre suas roupas. Eu me lembro. Charlotte me convidou para ir à peça. Eu lhe perguntei onde. Ela disse que era segredo. Onde você acha que ela me levou? Tenho medo de imaginar, se é essa a conclusão que está tirando. Mamãe, ela me levou ao teatro musical infantil para ver Carlson e o Garoto. Você percebe que toda a minha infância foi desperdiçada se eu não o visse? Tão desperdiçada. Você não teve tempo na sua infância, esportes, violão e o Carlson. E depois disso você percebeu que estava apaixonado? Provavelmente percebi antes, mas agora estou finalmente convencido disso. Bem, parabéns. Isso significa que sua vida está prestes a ganhar novas cores. Onde você vai na próxima vez? Quero levá-la à pista de patinação no gelo. E se ela não souber patinar? Melhor ainda, eu a ensinarei. Vá em frente. Faça isso. Só não se esqueça do trabalho. Depois de alguns meses de namoro, Jay convidou Charlotte para conhecer seus pais. Bem, não estou me sentindo confortável. Eles são todos cientistas e médicos, e eu sou apenas um contador. Não precisa se menosprezar. Você não é uma contadora, é uma garota incrível. E estou muito feliz por ter tropeçado em você no outro dia. É assim que você fala. Então, não me convidou para um check-up? Claro que não. Eu sou médico. Eu tinha que ter certeza de que estava tudo bem. Você está checando há 2 meses, mas há lesões ocultas. Posso lhe dizer isso como médico. Então você virá? Sim, claro. E antes do fim do verão, Jay teve uma nova bolsa de pesquisa aprovada. O hospital também lhe deu um aumento, e o jovem pôde alugar um apartamento perto do hospital. Agora ele e Charlotte moravam juntos e iam a pé para o trabalho. Os pais não questionavam o jovem casal, mas o fato de eles viverem sem registrar seu relacionamento era difícil de entender para a geração mais velha. Passaram-se quase 3 anos até que Jay e Charlotte vieram visitá-los e o filho disse: Queridos pais, eu os parabenizo. Vocês logo se tornarão avós. Que notícia maravilhosa. Como está se sentindo, Charlotte? Estou bem. O médico disse que o feto está se desenvolvendo normalmente. De quanto tempo você está? 12 semanas. Enquanto Julia pedia detalhes a Charlotte, seu pai chamou Jay de lado. Não vai se registrar? Quer que o bebê nasça sem um pai? Por que sem pai? Pai, aqui estou eu. Por que você tem que se casar? Conversamos sobre isso e decidimos que não precisamos. Você decidiu ou quis decidir? De qualquer forma, sua situação está prestes a mudar. E acho que deveríamos tocar no assunto novamente com Charlotte. O registro foi feito quando Charlotte já estava grávida de 7 meses. A menina recusou categoricamente o casamento e foi ao cartório com roupas comuns. Pareceu-lhe que todos a olhavam com pesar, e para Jay também.
Ela sempre escondia os olhos e sonhava em sair da cerimônia o mais rápido possível. Depois disso, seus pais reservaram uma mesa em um restaurante onde os 4 comemoraram a ocasião. Logo, Charlotte entrou em licença maternidade e ficou em casa. Jay desapareceu no trabalho e ela reclamou com a sogra que não sabia o que fazer para se manter ocupada. Aproveite a paz, Julia lhe disse. Logo você não terá mais. Quando Mark nasceu, todas as preocupações recaíram sobre os ombros da jovem mãe. Seu marido trabalhava em turnos no hospital, fazia pesquisas e dava palestras no instituto. Minha sogra, embora já devesse estar aposentada, continuou a trabalhar. Além disso, havia os avós idosos de Jay, que também precisavam de cuidados. Charlotte, às vezes, enlouquecia com um incômodo constante, que a deixava exausta até a exaustão. Ela mal via as pessoas próximas, pois assim que alguém vinha ajudá-la a cuidar da criança, ela ia para a cama. A necessidade de dormir era muito grande. Jay, arrume uma ajudante para Charlotte, sua mãe lhe disse uma vez. Ela se esgotou depois de 6 meses com Mark. A partir daqui, vai ficar mais difícil. Mamãe, meu salário não é tão bom assim. Você tem praticamente 3 empregos e não pode contratar uma mulher para ajudar Charlotte, mesmo que não seja com o bebê. Mas pelo menos na casa. Ela discutiu o assunto com Peter e eles tomaram providências no hospital com uma enfermeira idosa, a senhora Natália, que pôde visitar a cunhada. Ela também contou a Charlotte sobre os acontecimentos no hospital, os médicos, os acidentes, os pacientes. A jovem mãe se distraiu dos cuidados com o filho e se sentiu pelo menos um pouco envolvida em sua equipe. Além disso, Natália havia criado 3 filhos e contou a Charlotte como cuidar de seu filho pequeno. Às vezes, Charlotte achava que a mulher era mais próxima dela do que qualquer um dos parentes do marido, que quase não participavam da vida de Mark. Aos 2 anos de idade, quando Mark finalmente foi para o jardim de infância, as 2 mulheres se tornaram amigas. Então, quando Charlotte voltou ao trabalho, Natália a visitava de vez em quando. Charlotte. Oi. Como está o Mark? Olá, senhora Natália. Ele está bem. Está adorando a creche. Eu lhe perguntei do que ele gosta. Ele me disse ritmos. E em casa, ele me pede para colocar música e caminha no ritmo que lhe ensinam. Isso é ótimo. Eu lhe disse que, musicalmente, temos um menino crescendo. Ele ouve música desde que era bebê. E ele não fica doente? Bem, às vezes, ele fica doente. Bem, você o fortaleceu tanto que ele ficará bem em 1 ou 2 dias. Isso é ótimo. Posso ir aí um dia desses? Às vezes, Charlotte achava que a senhora Natália estava mais interessada na vida de Mark do que seu pai ou seus avós. Não. Eles sempre ajudavam quando solicitados, mas não estavam interessados nos hobbies da criança, em como ela passava os fins de semana ou em qualquer outra pequena coisa que geralmente caracterizava parentes amorosos. Charlotte pensou que talvez fosse assim que as coisas aconteciam na família deles. Mas, em algum lugar, ela sentia um pouco de ressentimento pelo filho. Lembrando-se de seu amor de infância pelo teatro e vendo o entusiasmo de seu filho pela música e pela dança no jardim de infância, ela levou Mark à sua primeira apresentação em um teatro infantil aos 5 anos de idade. Era uma história musical baseada no conto de fadas O Lobo e os 7 Cabritinhos. A pesquisa de Jay estava chegando ao seu estágio final. Ele havia obtido o resultado que buscava e planejava defender sua tese com base em seu trabalho. Seus pais estavam orgulhosos dele e o ajudaram de todas as formas possíveis. Em especial, permitiram que ele escrevesse em sua casa para que não se distraísse com Mark em seu apartamento. Jay voltava para casa 2 ou 3 vezes por semana, brincava com seu filho e conversava com sua esposa.
mas o relacionamento deles era mais de vizinhança do que conjugal. Charlotte chegava cada vez mais à conclusão de que havia cometido um erro ao se casar com ele. Às vezes, ela achava que teria sido muito mais fácil se tivesse ficado sozinha. Jay não chamou a esposa para se defender, mas seus pais, colegas e alguns alunos que estavam interessados no trabalho do cirurgião estavam lá. Ele notou uma garota de cabelos vermelhos ouvindo atentamente e fazendo anotações em seu caderno. Qual não foi sua surpresa ao encontrá-la no hospital? Olá, acho que o vi em minha defesa. O que o traz aqui? Olá, Sr. J. Sou a Betsy. Estou fazendo meu estágio aqui. Prazer em conhecê-lo. Você é minha aluna? Sinto muito, não, mas gostaria muito de ser. Mas sou mais um ouvinte. Conheci seu trabalho em uma revista e decidi ir às suas palestras. E então vi o anúncio de sua defesa e vim para cá. Em que tipo de cirurgia você está interessado? Principalmente traumatologia, mas às vezes envolve neoplasias subsequentes. É por isso que estou aprendendo a evitá-las. Esse é um esforço louvável. Posso lhe fornecer resultados mais detalhados após a aprovação e publicação. Obrigado. A partir de então, Jay ia ao hospital com a esperança de que seus turnos se sobrepusessem. Isso acontecia com frequência. Eles tomavam café juntos na residência, conversando sobre cirurgia e sobre a vida. Então, Jay convidou Betsy para a cafeteria. Não vamos falar de trabalho hoje. Vamos falar apenas da vida. Onde você mora e quais são seus hobbies? Na verdade, sou de fora da cidade. Vim para cá porque vocês têm uma faculdade de medicina. Agora alugo um apartamento. Meus pais me ajudam e, como hobby, gosto de música. Cheguei a frequentar uma escola de música quando criança. E o senhor? Venho de uma dinastia de médicos. Você podia ver seus pais na defesa. Gosto muito de ouvir música clássica, especialmente violão. De jeito nenhum. Acabei de me formar na escola de música com um diploma em violão. Então, talvez você possa tocar para mim um dia desses? Você tem um instrumento? Claro que sim. Vamos voltar para minha casa. Jay se sentou na poltrona e ficou observando Betsy dedilhar as cordas enquanto a música mágica percorria o apartamento. Era tão bonita e concentrada que Jay poderia ouvir a melodia sem parar. Finalmente, Betsy colocou o instrumento de lado. Você gostaria de jantar? Estamos sentados aqui há tanto tempo que estou morrendo de fome. Ela também é muito sincera. Jay pensou, mas ele disse em voz alta. Também estou com fome. Por que não vamos a um café? Ora, estamos em casa. Eu posso cozinhar. Você tem alguma restrição alimentar? Ou talvez você não goste de alguma coisa? Gosto de tudo que é cozido com perfeição. Bem, estarei na cozinha. Posso ajudá-la? A melhor ajuda é não atrapalhar. Meia hora depois, havia batatas fritas com cogumelos e picles na mesa. Meu Deus! É tão simples e delicioso. Jay ficou maravilhado enquanto comia. Betsy, você é uma mágica. Não exagere, Sr. Jay. Ouça, por que ainda estamos nos tratando pelo primeiro nome? Talvez seja a hora de mudar para o primeiro nome. Só Jay, então. Tudo bem, Jay. Vamos tentar. A comida deliciosa e o calor faziam Jay suar. Enquanto a garota estava limpando a mesa, ele acidentalmente adormeceu na cadeira e acordou com ela, cobrindo-o com um xadrez. Jay pegou a mão dela e a puxou para si. Betsy não resistiu. Ela acabou no colo dele. Eles se beijaram longa e apaixonadamente. As mãos quentes do homem agarravam o corpo de Betsy com força, enquanto acariciavam gentilmente seu pescoço, suas costas e cada vez mais abaixo. Betsy aninhou todo o seu corpo contra ele. Jay podia sentir seu desejo e a respiração de Betsy. Com cuidado, ele soltou o sutiã dela e tocou seus seios. Jay, os rumores se espalharão pelo hospital. Não seria bom
Se Charlotte soubesse deles. Há quanto tempo você acredita em boatos? Não estou falando sobre acreditar ou não acreditar neles. Estou falando sobre o fato de que você tem uma esposa e um filho que podem descobrir sobre eles. Especialmente porque Charlotte trabalha no mesmo hospital que você. Diga-me, elas têm base em fatos? Mamãe, por que o interrogatório? Ouça, filho, as coisas acontecem na vida, mas não nos divorciamos em nossa família. Então, se há alguma coisa, você precisa resolver esse problema. E se esse problema se chamar amor? É assim que você fala. Bem, se for esse o caso, você precisa conversar com a mãe do seu filho primeiro. Ou você está com medo? Não, não estou com medo. Na verdade, acho que a Charlotte ficaria feliz por nos ver partir. Jay, a vida é sua e o problema é seu. Você sempre será nosso filho, assim como Mark sempre será nosso neto. Portanto, sugiro que converse sobre isso com sua esposa. Senhora Natália, por que está tão abatida? Aconteceu alguma coisa com a senhora? Charlotte perguntou à mulher que havia encontrado no corredor e ela escondeu os olhos dela. A senhora não vem aqui há algum tempo. E Mark está perguntando quando Natália vai chegar. Oh, Charlotte. Estou bem, e logo irei ver Mark. Só isso. O que é isso? Há algum lugar onde possamos conversar, só nós dois? Há bancos no pátio. O tempo está bom. Vamos até lá. Esse é o boato que corre no hospital sobre Jay. A mulher terminou sua história. Mas não fique muito chateado. Talvez seja apenas um boato. Jay é um cirurgião de Deus. E você tem um filho. Obrigada por me contar. Charlotte respondeu pensativa, lembrando-se dos últimos meses com seu marido. Ele parecia estar mais atento ao filho e a ela. Será que ele estava fazendo as pazes? Um pensamento passou por sua cabeça. Não fique chateada. Nós vamos resolver isso. Venha ver Mark. Ele sente sua falta. Sim, eu vou. Quando posso ir? Hoje à noite. Isso é ótimo. Então passarei por lá hoje à noite. Jay estava de plantão. Enquanto a senhora Natália brincava com Mark, Charlotte pensava em como e quando falar com o marido sobre os rumores no hospital e o que ela faria se fossem verdadeiros. Ela poderia se divorciar dele, mas seria uma pena para Mark. Ele cresceria sem um pai. Embora ele nem esteja aqui no momento, ou está no trabalho, ou não está em lugar nenhum. Achei que ele apareceria com mais frequência depois da defesa. Mas não, eu estava errado. E não posso esperar nenhuma ajuda de minha sogra. Eles são uma dinastia. Eu estava por perto por acaso. Jay colocou seu filho na cama e foi para a cozinha. Charlotte, precisamos conversar. Ele começou hesitante. Eu também acho. Ela se recostou em sua cadeira. Há todos os tipos de rumores circulando pelo hospital. Há algo que você queira me dizer? Eu me apaixonei por outra mulher. O marido baixou os olhos para o chão. Não sabia como você reagiria a isso, então adiei. Como eu reagiria? Estou muito magoado. Eu não queria me casar com você, lembra-se? Mas você insistiu e me persuadiu. Bem, a culpa foi minha. Eu deveria ter sido mais firme em minhas intenções. Você pode ir embora agora mesmo. E estou lhe avisando. Não importa o que aconteça. Você não pode voltar. Lembre-se disso. Eu só sinto pena do Mark. E eu o visitarei. Ele mal perceberá a diferença. Para quem está contando? Você pode mentir para a Betsy, mas eu conheço você. E quando tiver seus próprios filhos, você saberá. Mas de qualquer forma, você pode conversar com seu filho sempre que quiser. Não vou proibi-lo. É para o bem dele. Agora pode arrumar suas coisas e ir embora. Tarde naquela noite, Jay entrou no apartamento de seus pais com uma mala e uma mochila. Já foi embora? Perguntou o pai. O filho acenou com a cabeça e foi para seu quarto. Depois que Jay foi embora, a vida de Charlotte ficou mais fácil. Ela só tinha que pensar
em um homem da família. E Natália veio para socializar e tomar conta do bebê. Sabe, Charlotte, é verdade o que dizem. Tudo o que você faz é para o melhor. Você parece melhor, está mais calma. E que beleza! Muito melhor do que a Betsy. Após o divórcio, Charlotte deixou seu emprego no hospital para ver menos seus antigos parentes e encontrou um emprego no Departamento de Habitação e Serviços Públicos. Além disso, agora ela podia ir a teatros e concertos à vontade, sem olhar para trás para ninguém. Às vezes, eles iam juntos a uma peça de teatro. Charlotte, Mark e Natália. Mark havia se matriculado em um estúdio de teatro na escola. Charlotte nem sempre podia ir às peças dele. Mas a antiga babá ia a todas. E depois, ela relatava para a mãe do garoto. Hoje ele interpretou o mosqueteiro. Sim, muito legal, com golpes de espada, como se ele tivesse vivido naquela época. Ela contou a Charlotte após a visita. Mark também pediu permissão para participar da aula de canto e gostou de ir lá sozinho. Mark, continue com seus estudos. Todos esses teatros e clubes são ótimos, mas não o ajudam a tirar uma boa nota. Jay às vezes visitava o filho nos fins de semana e o levava ao zoológico ou a um museu. Mark gostava de passar o tempo com seu pai. Ele só não gostava de visitá-lo no trabalho, no hospital. Tantas pessoas estão sofrendo lá. Eu não quero ver isso, ele disse a Charlotte. Mas seu pai e os outros médicos estão tratando deles. Eu sei que sim. Mas eu ainda não gosto de estar lá. Jay estava ocasionalmente irritado com a atitude de seu filho e disse a Charlotte: Você está criando um covarde. O que acontecerá com a vida dele se ele se meter em problemas? Se você ficar doente de repente, ele fará vista grossa e não cuidará de você também? Jay, ele é apenas um garoto sensível. Tenho certeza de que se você ou eu precisarmos de ajuda, ele estará lá. Mas não acho que seja uma boa ideia testá-lo demais. No ensino médio, Mark venceu o concurso de redação da cidade. Mamãe e Natália ficaram felizes, mas papai mostrou seu descontentamento novamente. Ele está na linha de trabalho errada. É hora de se preparar para a faculdade. E ele está recitando poemas. Em primeiro lugar, não são poemas. É um poema. Em segundo lugar, talvez seja assim que ele esteja se preparando. Para onde ele está se preparando? Para o Instituto Literário? Pergunte a seu filho. Não me interrogue. Jay ficou furioso quando soube que seu filho estava indo para a escola de teatro. Ele descontou sua frustração em sua ex-esposa novamente. O que você criou? Ele vai ser um cantor, um ator para a diversão do público? Isso é possível? Você abandonou a família. Ele ainda não tinha 7 anos. Você morava conosco. Sua educação foi inútil. Eu criei meu filho bem. Ele não rouba, não mente, é solidário com as pessoas. Deixe-o ser o que ele quiser ser. É só que você não conseguiu atuar, e agora quer que ele faça isso por você. O que você quer? Quer que ele se torne um médico? Para continuar sua dinastia, por assim dizer? Bem, ele está fora de sua família há muito tempo, e sua Betsy lhe dará futuros médicos. Ela terá um bebê em 6 meses, e veremos quem mais terá sucesso. Você vai fazer uma competição entre seus próprios filhos? O senhor está louco, caro doutor. Depois dessa conversa, Mark não queria ver seu pai. Ele nunca o recusou completamente, mas sempre encontrava motivos para evitar vê-lo. Além disso, ele estava se preparando para a faculdade. Além disso, ele estava realmente se preparando para a faculdade e frequentando aulas particulares. Jay e Betsy tiveram um filho, Dakota, na primavera. E o pai não estava mais preocupado com seu filho mais velho. Charlotte também suspirou calmamente, porque estava cansada da histeria ao telefone sobre a escolha da futura profissão de Mark. Por que você está provando isso para mim? Ela perguntou em sua última conversa com ele.
Diga a ele você mesma, porque você pode influenciá-lo. Então você está dizendo que não pode influenciá-lo como pai? Não seja tão direto nas palavras. Eu mesmo falarei com ele. Mark, você já pensou bem sobre isso? Por que você quer estudar teatro? Há muitas outras profissões, mais masculinas. Talvez não um médico, mas pelo menos um motorista ou um bombeiro. Pai, você assiste a filmes? Gosta deles? Claro que sim. Eu gosto de alguns filmes. Bem, você não vai acreditar, mas eles têm atores masculinos interpretando papéis masculinos. É uma profissão muito masculina. E depois, há os dublês, os diretores, e a maioria deles são homens. Mas isso não é verdade? Então você não acredita no que acontece na tela? Não. Claro que acredito. Mas depois, você se lembra que é apenas um filme. Portanto, não é um filme tão ruim a ponto de você acreditar nele por um momento. Veja, eu gosto de criar essa ilusão para as pessoas. E elas dizem que sou bom nisso. Sempre posso me dar bem como motorista. A propósito, posso tranquilizá-lo. Há sempre muita concorrência na escola de teatro. Talvez eu não consiga entrar. E então você ficará satisfeito? Não, não, filho. Não estou dizendo que você não deve entrar. Só estou dizendo que talvez você deva escolher outra profissão, como médico. Sinto muito, não é minha praia. Mark, se você for para lá, arruinará nosso relacionamento. Lamento que se sinta assim, mas não vou mudar de ideia. Meu filho desligou o telefone na minha cara. Ah, vamos lá. Jay exalou de frustração. Por que você é tão contra seu filho ir para a escola de teatro? Peter, que era uma testemunha involuntária da conversa, se aproximou dele. Pai, mas você sabe que isso não é uma profissão, não sabe? E quanto à dinastia? Para criar um filho do jeito que você quer, você tem que morar com ele. E você trocou sua família por outra mulher, deixando não apenas sua esposa, mas também seu filho. Depois disso, quer que ele ouça sua opinião? Eu também queria ser músico, mas meu pai e seu avô sempre estiveram presentes para orientar meus pensamentos na direção certa. Onde você estava quando Mark estava crescendo? Músico, ator. Se ele é tão independente, pode continuar a viver sem o pai. Você acha que vai assustá-lo com isso? Peter saiu da sala. Pouco antes de seu filho sair, Jay fez uma última tentativa e ligou para Charlotte. Onde você está deixando ele ir? Ele não vai conseguir entrar e voltará para você drogado ou alcoólatra, se é que voltará. É assim que você pensa sobre ele. Charlotte respondeu calmamente. Acho que você não conhece seu filho. Tenho certeza de que Mark é um sujeito sensato e decente. Além disso, ele certamente entrará. Ao contrário de você, eu desejo a ele a melhor sorte. Ela desligou. Mark ficou por um tempo com sua irmã mais nova, a senhora Natália. Ela morava longe do instituto, mas cercava o jovem de carinho e atenção. Me chame de Baba Clara. Ela sorriu para ele no primeiro encontro. Pode me mostrar o que sabe fazer? Vovó Clara já havia trabalhado como figurinista no teatro. Ela não entendia muito de atuação, mas estava sempre pronta para contar histórias sobre atores e as peculiaridades do trabalho no teatro. À noite, durante o chá, Mark ouvia suas histórias e, nas apresentações, às vezes podia usar algo aprendido com elas. O jovem foi aprovado nas 3 rodadas de audições e no concurso de seleção, depois do qual foi levado para estudar. Ele comprou um grande bolo e veio ver a senhora Clara. Vovó Clara, eu entrei. Agora vou estudar. Vamos comemorar. Oh, você é tão bom. Eu sabia que você ia conseguir. Deixa eu te dar um beijo. A senhora o beijou nas 2 faces e foi colocar a chaleira no fogo. Mark começou a ligar para sua mãe. Em casa, as mulheres estavam se preparando para a chegada de Mark. A mãe havia comprado o bolo favorito dele na loja e a senhora Natália estava preparando tortas de repolho. O filho não veio de mãos vazias. Ele trouxe para a mãe uma linda bolsa para o teatro. Mamãe,
Você virá à minha peça somente com essa bolsa? Baba Natália, isso é para você. Mark pegou um lenço de seda. Eles se sentaram na sala de estar, tomando chá, e o jovem contou as peripécias de sua admissão. Naquele momento, a campainha tocou. É o papai. Ele disse e saiu para o outro cômodo. Mas afinal, você conseguiu entrar? Jay começou sem cumprimentar. Sim, papai, eu entrei. Bem, então você não é mais meu filho. Papai desligou o telefone. Mark olhou para a tela, sorriu com tristeza e encolheu os ombros. Pai, você me deu os parabéns? Perguntou Charlotte. Ele disse que eu não era mais seu filho e que não queria mais falar comigo. Houve silêncio na mesa. Bem, que Deus o julgue. Natália o interrompeu. Quem quer mais chá? Charlotte exalou e começou a perguntar ao filho sobre a vovó Clara e seus colegas candidatos. Ela podia ver que Mark estava desconfortável depois de sua conversa com Jay, mas, aos poucos, ele se afastou e começou a falar sobre a escola. Como Mark estava? A mãe de Jay perguntou a Jay quando ele foi visitar ela e o pai. Não quero conhecê-lo. E não diga esse nome na minha frente de novo. Ele ficou com raiva. Jay, o que há de errado? Seu pai olhou para ele com surpresa. Ele tinha começado a atuar e agora estava orgulhoso disso, como se tivesse feito uma operação complicada sem erros. Eu só tenho um filho, Dakota, agora. Não há mais nenhum. Como assim, Mark? A mãe arfou. Eu o avisei, com antecedência, que, se ele entrasse, nosso relacionamento seria arruinado. Bem, ele conseguiu? Estou vendo. Mãe, a senhora e eu temos 2 netos. Peter se virou para a esposa. Por que não vamos nós mesmos parabenizar o Mark? Ou você vai parar de falar conosco também? Ele se virou para o filho. Faça o que você quiser. Não quero ouvir falar dele. Os avós ligaram para Charlotte e pediram permissão para ir ver o neto. Mark, sua avó e eu o parabenizamos por sua admissão. Você teve que superar não apenas uma competição difícil, mas também a resistência de seu pai. Ele nunca percebeu que existem outras profissões. Acho que esse é o nosso erro. Desejamos-lhe boa sorte e esperamos vê-lo no palco e no cinema em papéis talentosos e únicos. Esperamos que o nome de nossa família se torne conhecido não apenas pela medicina, mas também pelas artes teatrais. Mark não achava que estudar para o curso seria tão difícil. Não parecia ser necessário aplicar fórmulas ou contar reações químicas, mas sim memorizar grandes trechos de texto com a entonação necessária e, em seguida, apresentar tudo com arte e inspiração. Isso o deixou cansado rapidamente. Eles se reuniam no dormitório como colegas estudantes e discutiam possíveis variantes de pronúncia, praticavam a dicção e os gestos. O curso foi amigável e, juntos, eles tentaram se apresentar em locais de concertos para os quais foram convidados, encenando esquetes e miniaturas. Na véspera do Ano Novo, todos os alunos se fantasiaram de Papai e Mamãe Noel e foram parabenizar as crianças que pediam. Com essa fantasia, ele foi até a vovó Clara pouco antes do Ano Novo. Bem, vovó, feliz Ano Novo! Exclamou ele em um tom baixo de teatro. O Papai Noel veio visitá-la. Posso entrar? Clara Ilinishna estava confusa. Entre, vovô, mesmo que eu não tenha convidado ninguém. Você cometeu um erro, meu caro? Não, vovó Clara. Não foi erro nenhum. Mark riu, tirando o chapéu e a barba. Feliz Ano Novo. Eu lhe trouxe um presente e ele foi até a sacola para pegar um conjunto de doces e um pacote de chá. Mark, entre! Vamos brindar ao feriado! Mark ficou sentado na casa de Clara por um tempo e foi comemorar o Ano Novo com seus colegas. A próxima vez que Mark pôde voltar para casa foi em fevereiro. Ele contou à mãe sobre seus estudos, sobre suas primeiras audições no palco, em filmagens, sobre as crianças que estava cumprimentando. Como você está? Estou bem, filho, mas a vovó Natália está doente. Ela está no hospital agora. Eu vou visitá-la.
Seria bom se você pudesse visitá-la também. Vovó Natalia, por que está deitada aqui? Seu favorito, Mark, entrou no quarto. Ainda é de manhã e você já está cansada. Oh, Mark está aqui. A senhora sorriu. Espere! Espere! Eu vou me levantar agora. Não, não levante. Se você quiser se deitar, deite-se. O que está acontecendo? Estou um pouco acima do limite. Então, você decidiu ficar doente? Neto, diga-me como você está. Enquanto Mark estava sentado na casa de Natália, ele viu seu pai passando pelo corredor. Ele queria cumprimentá-lo, mas se conteve, lembrando-se das últimas palavras de Jay. Ele se despediu da vovó Natália e se dirigiu à saída. De manhã, Charlotte recebeu um telefonema dizendo que a senhora Natália havia morrido. Pelo menos ela esperou por você, disse sua mãe, desligando o telefone. A irmã mais nova da vovó Natália recebeu a notícia com estoicismo. O que fazer? Ela acenou com as mãos. Obrigada, neto. E a sua mãe, por alegrar os últimos dias dela. Espero que haja alguém para mim no final de minha vida. O que está dizendo, vovó Clara? A senhora agora também é nossa parente. Portanto, nem pense em ficar sozinha. Agora você nos tem e nós temos você. Bem, se Deus quiser. Mark chorou no funeral, sem nenhum pudor. Baba Natália havia substituído seus inúmeros parentes como uma criança que não se importava com ele. Clara ficou ao lado dele e sussurrou baixinho, ocasionalmente limpando os cantos dos olhos com seu lenço. Em casa, ela fez tortas de repolho de acordo com a receita de sua irmã e as deu a todos após o funeral. Charlotte se ofereceu para deixar Clara ficar com eles temporariamente. O que você vai fazer lá sozinho? Somos só nós três por enquanto, e depois Mark irá embora, então seremos só nós duas. Teremos alguém com quem conversar, alguém com quem tomar chá. Obrigado, tia Charlotte. O prazer é todo meu. Apenas deixe Mark ficar comigo enquanto estuda. Vovó Clara, não me sinto confortável. Tenho amigos no dormitório. A escola é perto. Mas prometo que irei visitá-la com frequência, especialmente se você fizer esses bolos. Vou trazer meus amigos também. Traga-os, neto. Traga-os. Gostaria muito de tomar chá com você. No verão, Jay tirou férias e foi para o mar com Betsy e Dakota. Sua esposa queria ir durante a estação do veludo, quando estaria menos quente. Mas Jay tinha numa conferência científica planejada. Então, as férias caíram no final de agosto. Betsy comprou muitas bugigangas desnecessárias do ponto de vista de seu pai para ela e Dakota no resort. Mas é um feriado. Deixe-a aproveitar o mar, a comida e as compras. Dakota havia aprendido a construir castelos de areia e estava pronto para passar o dia inteiro na praia. Betsy o arrastou para seu quarto e o fez dormir. Às vezes, Jay ficava irritado com a maneira como ela falava com o filho em um tom de comando. Então, ele cuidava de algumas tarefas e deixava a esposa relaxar e tomar sol ou fazer compras sozinha. Pouco antes do voo, ocorreu um escândalo. Você não pensa em mim e na criança. Betsy o repreendeu. Nós voltaremos agora e você ficará perdido no trabalho. O garoto precisa da companhia do pai. Ele precisa ter um modelo masculino na frente dele. Está sugerindo que eu largue meu emprego e fique de babá do meu filho? Estou sugerindo que você largue pelo menos um de seus empregos. Desista da pesquisa ou do ensino. Quanto tempo você consegue ficar em pé em uma mesa? Tenha um dia de trabalho padronizado, com fins de semana livres e sem chamadas. Olhe, Betsy, você já foi médica, conhece o ritmo. Os pacientes não vão ficar esperando. Eu concordo, mas não quero que sejam seus pacientes. Quero que sejam os de outra pessoa. E quanto à caridade, ajudar o próximo? Jay? Não. São apenas palavras. E você sabe disso. Betsy, tenho uma grande conferência científica em setembro. Virão médicos de todo o país. Minha família inteira está convidada, meus pais e eu.
Vamos fazer minha apresentação, divulgar os resultados e depois podemos falar sobre mudar de emprego. Está bem? Espero que sim. Com um olhar descontente, respondeu a esposa. Porque já estou pensando se é hora de eu intervir? Você precisa de mais alguma coisa? Eu só estava dizendo que você poderia fazer um trabalho melhor como pai. Não, não foi isso que você disse. Você quer encontrar outro pai para seu filho e outro marido para você? Bem, quero que saiba que, se for me deixar, vou processá-lo por Dakota. Você não vai ficar com ele? Isso é o que veremos. Betsy respondeu e saiu da sala. Jay sonhou com um micro-ônibus. Ele estava viajando nele com seus pais e outros passageiros. Eles estavam conversando animadamente. As luzes piscavam nas janelas. De repente, houve um estrondo. Jay abriu os olhos, com o coração acelerado. Ele estava deitado na cama, com o equipamento ao seu lado. O homem não conseguia mover um braço ou uma perna. Ele estava com dor de cabeça. Jay enrugou o nariz e caiu no esquecimento novamente. Durante a noite, Charlotte recebeu uma ligação telefônica de seu antigo emprego. Charlotte, olá. Jay está com problemas e não conseguimos falar com sua esposa. Você sabe como encontrá-la? Oi. Não, não sei. Talvez os pais do Jay possam ajudar. Infelizmente, não podem. O que há de errado? Olhe, você sabe que só podemos falar com parentes, mas não podemos encontrá-los. Estou lhe dizendo isso porque precisamos de alguém para nos ajudar. Jay sofreu um acidente de carro. É tão grave assim? Não poderia ser mais sério. Um micro-ônibus que transportava participantes da conferência bateu de frente com um caminhão basculante. Há vítimas fatais e o Jay está em estado grave nos cuidados intensivos. Está bem, vou já para aí. Os pais foram notificados? Os pais estão mortos. A Charlotte ofegou. Como? Foi um golpe muito forte. As únicas pessoas próximas a ele são a esposa e você, que é parente. Não conseguimos entrar em contato com a Betsy. O endereço do Jay é o endereço dos pais dele. Eu vou até aí agora. Sim, faça isso. Temos de identificar os corpos do Peter e da mulher e talvez falar com um médico se a mulher dele estiver desaparecida. Como está o Jay? Ele não recuperou a consciência. Charlotte sentou-se na cadeira e tentou organizar seus pensamentos. Todos os sentimentos por seu ex haviam desaparecido há muito tempo. Ela já o havia perdoado por ter ido embora. Embora fossem estranhos agora, ele precisava de ajuda e não havia mais ninguém para ajudar a não ser ela. Além disso, ele era o pai de Mark. Mark. Ele também, é preciso dizer. Um pensamento passou por sua mente. Então, ela olhou para o relógio. Tudo bem, vou ligar para ele de manhã e deixá-lo dormir. De manhã, todos os noticiários já estavam falando sobre um terrível acidente na rodovia que resultou na morte de 8 dos 12 passageiros do micro-ônibus e do motorista. Os médicos estavam a caminho de uma cidade vizinha para uma conferência científica. Helicópteros foram usados para evacuar os feridos. Jay foi um dos 4 sobreviventes. Mark ligou para si mesmo enquanto Charlotte estava a caminho do hospital. Mamãe, você ouviu? Sim, filho. Estou a caminho do hospital. O papai estava lá? Ele não foi o único. E a vovó e o vovô. Você não costuma dizer coisas assim pelo telefone, mas os pais do papai estão mortos. Papai está na UTI. Mamãe, vou resolver minha ausência e estarei lá. Estarei lá. Está bem. Charlotte foi recebida no hospital pela equipe. Estavam todos em choque. Eles deram à mulher uma bata e a levaram até Jay. Ele estava deitado, pálido e com os olhos fechados. Tinha tubos, soro e eletrodos estendidos a ele. A esposa apareceu? Perguntou Charlotte. Os colegas balançaram a cabeça em negativa. O médico se aproximou. Ele está inconsciente. Seu estado é crítico. Ele tem uma concussão e várias fraturas. A fratura da coluna vertebral é a mais grave. É muito cedo para fazer qualquer previsão.
Charlotte identificou a ex-sogra e o sogro no necrotério. Seus corpos já foram limpos. Ela recebeu a papelada e foi fazer os preparativos para o funeral. Esperamos que nesse meio tempo Betsy seja encontrada. Quando ela voltou ao hospital, havia um policial esperando por ela. Olá, posso falar com você por um minuto? Sim, claro. Descobrimos que a senhora Betsy e seu filho deixaram o país ontem à noite para a Espanha. No momento, estamos procurando por ela com nossa embaixada. Poderia nos ajudar com a investigação do acidente? Estou pronto, mas nem sei como ajudar. Em primeiro lugar, precisamos examinar os pertences e ver quais pertenciam à família de seu ex-marido. Bem, eu estou pronta. Mark chegou esta noite. Mamãe, como ele está? Ele recuperou a consciência. Ele está em estado crítico. Assim que ele se estabilizar e for transferido para a UTI, podemos providenciar para que ele fique de plantão. E quanto a Betsy e a Dakota? A polícia disse que elas foram para a Espanha ontem. Estão procurando por elas lá. Mas meu pai disse que ela tinha alguns parentes morando lá. Sim? Eu não sabia. Terei que contar à polícia, então. E quanto aos seus estudos? Bem, estava em todos os noticiários esta manhã. Eu apenas mencionei isso, eles me deram 2 semanas. Disseram que eu poderia tirar um ano sabático se precisasse. Vamos descobrir o que está acontecendo com o papai e depois decidimos. O pequeno micro-ônibus em que os colegas médicos estavam viajando pegou a rodovia quando já estava escuro. Um hotel já havia sido reservado em uma cidade vizinha e o motorista prometeu chegar lá à meia-noite. Em geral, planejava-se sair cedo, mas o equipamento falhou. Tivemos que mudar para outro ônibus. Na rodovia, todos dirigiam em silêncio. Em vez de descansar após o dia de trabalho, começaram a discutir a ordem dos relatórios nas várias sessões da conferência. Peter e sua esposa sentaram-se logo atrás do motorista e tentaram não incomodar os jovens. Eles haviam sido convidados como trabalhadores de honra e imaginavam que seriam premiados com algumas placas regulares por serviços prestados à medicina nacional, mas apenas para estar entre a comunidade de pessoas como eles, para ouvir sobre as conquistas da medicina moderna. Os médicos idosos aproveitaram essa oportunidade com entusiasmo, especialmente porque não apenas o filho deles estava programado para falar, mas também muitos alunos que eles não viam há muito tempo e que estavam felizes em reencontrar. Quando Jay pegou o texto do seu relatório e começou a mostrá-lo ao vizinho, o ônibus se afastou abruptamente. Jay não teve tempo de se agarrar a nada e caiu entre os assentos. Ele sentiu um forte impacto e o raspar do metal foi o último som que os passageiros ouviram. Jay! Jay! Ele ouviu alguém chamá-lo durante o sono. A princípio, ele pensou que estava sonhando. Depois, tentou abrir os olhos. Charlotte estava de pé ao lado da cama. Oh, graças a Deus! Ele estava acordado. Ele tentou sorrir e dizer alguma coisa. Não, não faça nada. Fique aí. Vou chamar o médico. Sr. Jó, como está se sentindo? O médico esfregou levemente seu braço. Jay abriu os olhos novamente e piscou. Vamos desconectá-lo agora para que possa falar. O que há de errado? Jay foi o primeiro a perguntar quando conseguiu falar. Você sofreu um acidente? Disse Charlotte. Você se lembra de alguma coisa? Jay tentou forçar sua cabeça. Não consigo. Minha cabeça está doendo. Ele reclamou. Você tem uma concussão? A medicação me dá dor de cabeça. Ela vai passar. Tente mover seus braços e pernas. Jay conseguiu levantar os dedos dos pés. Certo, agora as pernas. Jay tentou, mas nem o médico, nem Charlotte viram qualquer movimento. Bem, vamos continuar com o tratamento, disse o médico e saiu. Naquele momento, Mark entrou para substituir sua mãe. Mark, como você está aqui? Jay ficou surpreso. Vim para ajudar, respondeu o filho. De onde você veio? Você foi embora?
Papai ficou surpreso. Tudo bem, pai. Vou acompanhar a mamãe até a saída. Deite-se um pouco. Ele saiu para o corredor. Ele se lembra de alguma coisa? Perguntou Mark. Até agora, não. Mas assim que o efeito do remédio passar, ele se lembrará. Você contou a ele sobre seus avós? Não, claro que não. Se ele não perguntar, não conte a ele ainda. A próxima vez que Jay acordou, foi à noite. Mark estava sentado ao lado da cama. Onde está a mamãe? Perguntou o doente. No trabalho, ela chegará mais tarde. Como está se sentindo? Não sei. Ainda não sinto nada, exceto uma dor de cabeça e alguns fragmentos de lembranças. Bem, então durma. O médico disse que quanto mais você dormir, mais rápido se recuperará. A Charlotte ligou para a polícia para saber se encontraram a Betsy. Encontraram. Ela não planeja voltar. Como? Você disse que o marido dela está no hospital com ferimentos graves? Claro que está. Você pode cuidar dele por enquanto, ou devemos envolver os serviços sociais? Que serviços? O senhor o quê? Vou ficar de olho nele por enquanto. Meu filho está aqui para ajudar. Charlotte contou sua conversa para Mark. Então, ela fugiu? A polícia local não disse nada, exceto que Betsy não está planejando voltar. Certo. Então não é da nossa conta por enquanto. Falei com o médico. Ele prevê que papai não conseguirá andar e recomenda que pensemos em como organizar sua vida se ele estiver em uma cadeira de rodas. Sim, eu já pensei nisso. É definitivamente uma questão de serviços sociais. Eu preferiria um cuidador, mas receio que não possamos pagar um. Ela pode morar no apartamento de seus pais. Há aberturas amplas, um elevador e uma varanda, mas não podemos deixá-lo lá sozinho. Essa é a questão. A memória de Jay estava voltando lentamente. Ele se lembrou do acidente. Os pais já foram embora? Ele perguntou a Charlotte em sua próxima visita. Ela balançou a cabeça negativamente. Onde eles foram enterrados? No mesmo lugar onde seus avós foram enterrados? Por que a Betsy não vem? Ela está na Espanha. Ah, claro. Vocês brigaram? Perguntou Charlotte. Bem, não exatamente. Mas ela disse que queria se separar por um tempo. Talvez ela não saiba o que aconteceu. Sim, ela sabe. Charlotte disse calmamente. Então ela foi embora com Dakota para sempre. A próxima vez que ele falou foi com Mark. Por que você não foi para a escola? Eu tirei 1 ano sabático. Para mim? Não se deixe enganar. Por causa da mamãe. Ela não conseguiria fazer tudo sozinha. Trabalho, funeral. Sabe, eu lhe disse que não tenho um filho, mas não lhe disse que não tinha um pai. Mark interrompeu Jay. Afinal, sua gostosa se foi. Quando Jay finalmente estava consciente, o médico explicou sua condição e o prognóstico. O senhor entende, Sr. Jay? Portanto, não vejo razão para esconder nada do senhor. Após uma fratura na coluna, há pouca chance de recuperar a função motora das extremidades inferiores. Precisamos nos preparar para uma longa reabilitação. Minha primeira reação foi de pânico. O que faremos com nossas vidas? Não sobrou ninguém próximo a mim. Confiar na Charlotte depois do que eu fiz a ela? E Mark tem que voltar para a escola. Então, ele começou a pensar seriamente em sua vida. Ele não voltaria para a mesa de cirurgia, mas ainda poderia fazer pesquisas e dar aulas. Contou seus planos para Charlotte. Gosto mais de você assim. Seu trabalho é se curar agora, e depois a vida seguirá seu curso. Sabe, acho que já seguiu. Ele deu à ex-mulher algumas de suas economias enquanto estava na reabilitação. Mark e sua mãe contrataram pessoas e redecoraram o apartamento para torná-lo adaptado para cadeiras de rodas. A reabilitação foi bem sucedida no que diz respeito ao caso de Jay. Ele não conseguia andar, mas estava aprendendo a andar na cadeira de rodas e já estava se tornando bastante arrojado. Apenas 6 meses depois, Jay apareceu em seu apartamento. Como era confortável e espaçoso.
Onde você colocou suas coisas? Algumas delas foram armazenadas, outras foram doadas, outras foram simplesmente jogadas fora, disse Mark. Tanta tralha. Eu concordo. Jay acenou com a cabeça. Mas não precisa se preocupar comigo agora. Posso me virar sozinho. Nós o ajudaremos por um tempo. Convidei a Sra. Clara para cuidar da casa, até que você possa se virar sozinho. Obrigada, Mark. Para onde você está indo? Para a escola? Sim, pai. Vou continuar estudando, apesar de todas as suas objeções. Sabe, estive pensando. Não importa onde você vai estudar. Tenho certeza de que você crescerá e se tornará um bom homem, filho. Mark não acreditou nas palavras e se virou. As lágrimas brilhavam nos olhos de seu pai. Clara cuidava não apenas de Jay, mas também da mãe de Mark. Ela preparava as refeições, limpava o apartamento, ia à loja e ao mercado. Um dia, quando estavam todos reunidos para o jantar, disse a Charlotte: "Por quanto tempo você vai ficar viajando para lá e para cá? Você ainda não está cansada? Vamos, venha para cá. Há outra cama. Há espaço para todos. Não é conveniente para mim ligar para você quando estiver fora, mas você virá algumas vezes por semana. Então, o que há com você? Sem crianças pequenas, sem animais de estimação. Vou ficar com o apartamento por enquanto." Charlotte foi morar com seu ex-marido. Na próxima vez, a senhora disse, pensativa: "Eu olho para você, Jay. Você parece ser um cara legal, apesar de estar em uma cadeira de rodas. Qual é o seu ponto?" O homem está tenso. "Só estou dizendo que não acho que você tenha se reabilitado muito bem. Algo se moveu em sua cabeça e não consegue se levantar." Veja a Charlotte, sentada ao lado de sua cama de hospital o tempo todo. Ela reformou seu apartamento enquanto você estava fora e agora está cuidando de você. Praticamente sustenta você. Não há agradecimento de sua parte. Não tem nada que agradecer, Sra. Clara. Sou muito grato a ela e ao meu filho por me apoiarem em meus momentos de necessidade. Estou voltando ao trabalho agora. É isso que quero dizer. Você volta e ela ainda está dançando ao seu redor. Se ela se virar e for embora, o que você vai fazer? Não sei. Nunca pensei nisso. Você deveria. Pense em como você vai se virar sem a Charlotte. Provavelmente não será bom. E daí? Tenho certeza de que bati a cabeça. Sra. Clara, não sei onde quer chegar. Veja, ela está protegendo você também. Por que isso? Ela o ama, seu idiota. E o senhor? Eu também a amo. Jay olhou para sua ex-esposa. E se você a ama, o que você faz? Beija-a. E se casa. Pensei que tivéssemos nos casado e depois nos divorciado. Quem o está impedindo de se casar novamente? Ninguém. A senhora tem razão, Sra. Clara. Então, Charlotte, quer se casar comigo de novo? Não sou o homem que era quando jovem, mas estou mais sábio. Espero. Charlotte ficou constrangida. Ela não havia percebido que as coisas poderiam acabar assim. Embora tivesse começado a cuidar de seu ex-marido doente por compaixão, ela gradualmente se apegou a ele como em sua juventude. Por que não está dizendo nada? Você não quer dizer nada? Clara olhou fixamente para a mulher. Eu não me importo. Charlotte sorriu. Isso é bom. Então, amanhã, vamos nos inscrever e convidaremos Mark para a festa, para termos certeza de que está tudo certo. Quando Mark soube que seus pais haviam decidido se registrar novamente, ele ficou surpreso. Mamãe, você pensou bem sobre isso? Você se lembra do que ele fez com você, não se lembra? Não, filho. Não me lembro. Não me lembro de nada errado. Eu perdoo as ofensas. Talvez seja por isso que estou em paz comigo mesma. Você se importa? Vamos, mamãe. É a sua vida. Vou me sentir melhor se vocês cuidarem um do outro. O voo de Mark atrasou devido a condições climáticas triviais. No aeroporto, o jovem sentou-se na sala de espera e leu os últimos jornais
que estavam espalhados em grandes quantidades nas mesas da área VIP. Uau! Havia novamente uma conferência médica em Estocolmo. E os tópicos pareciam ser paternais. Ah, como ele poderia falar lá! 5 anos desde o acidente e ele nunca foi a uma. Ele diz que ainda está fazendo pesquisas, mas que, por algum motivo, elas não estão sendo transmitidas para o mundo. Diz que ainda não está pronto. E os anos estão passando. Terei que conversar com ele novamente quando chegar lá. Quando o voo foi anunciado, Mark entrou no avião com alegria. Depois de 1 mês e meio de ausência, ele realmente queria voltar para casa. Caminhando pelo corredor até o controle de passaportes, o jovem notou um grupo de jovens que discutia acaloradamente antes de chegar à área de fronteira. Ele se aproximou e notou um homem em uma cadeira de rodas no centro dos animados interlocutores. Ao lado da cadeira de rodas estava Charlotte. Mamãe se aproximou. Ela não o ouviu. Mas seu pai ouviu. Mark, o que está fazendo aqui? Os colegas ficaram em silêncio. Estou voltando do Festival de Shakespeare. De onde você vem? De onde? De Estocolmo. Não posso perder uma conferência de pesquisa de malignidade pela 5ª vez consecutiva. Eu seria esquecido no meio acadêmico. Senhores da medicina, gostaria de apresentá-los. Meu filho Mark, um dos principais atores de teatro. Mark beijou sua mãe e apertou a mão dos colegas de seu pai. Eu o conheço. Minha esposa é sua fã. Mas nunca pensei que você fosse parente do Sr. Jay. Achei que vocês eram apenas homônimos. Quando Mark, seus pais e os colegas de seu pai saíram do prédio do aeroporto e se dirigiram ao estacionamento onde o táxi do jovem ator estava esperando, carregando o carrinho de bebê de seu pai, os fãs paravam constantemente para pedir que ele autografasse alguma coisa. A mãe interceptou o carrinho e Mark tinha uma fila de pessoas querendo um autógrafo. Jay olhou para sua esposa e deu uma piscadela. Acho que somos o oposto. Somos parentes de um ator famoso. O que você acha, Charlotte?